Oi, tudo bem? Eu sou Ralph de Bugalho e este é o Vlog Escritor. Antes de tudo, quero convidar você para conhecer o curso de escrita criativa que eu fiz em parceria com Escreva Seu Livro. O link está aqui embaixo, dá uma olhada. É um curso muito completo para quem está aprendendo a escrever agora, começando a escrever, ou para quem já tem bastante experiência. Vou esperar você por lá. Você escrever um livro, ou uma porção de contos, ou uma série de textos, e de repente você para, relê aquele material e vem aquela dúvida enorme. Mas eu realmente sei escrever bem? Isso aqui tá bom? Isso aqui presta? É bem provável que você já tenha passado por isso algumas vezes, ou esteja passando por isso agora, nesse exato momento. Se você nunca passou, é um problema. O fato é que quando você começa a escrever, ou quando você já tem alguns textos prontos, é muito comum que em algum momento da sua carreira, algum momento do seu percurso, você se questione se aquilo que você está fazendo tem mérito, se está bem feito, se tem algum valor, se está bem escrito. Nós mesmos nem sempre somos o melhor juiz do nosso trabalho, os mais habilitados para avaliar aquilo ali. Às vezes é preciso uma visão imparcial, uma visão de fora para nos dizer, nos apontar se aquilo está bom ou não. Via de regra, a melhor maneira de você saber isso é pedir para os outros darem uma olhada e dizerem o que eles acham. É claro que aí entra um problema porque se forem pessoas próximas suas, forem parentes, forem amigos, eles podem se sentir um pouco inibidos de dar um parecer imparcial, de criticar o seu trabalho. Então, nem sempre são pareceres confiáveis. O parâmetro que eu utilizo é assim, olha, se você mandou para um monte de gente, ou está disponível num blog, num site, no Wattpad, onde for, se você recebeu apenas elogios, eu desconfiaria. Porque ninguém agrada a todo mundo, ninguém escreve tão bem assim que todo mundo vai achar aquilo maravilhoso. Então, todo trabalho que você fizer, seja literário ou não, vai ter alguém para criticar. Só elogios é um pouco difícil. O que vai acontecer, assim, você vai ter um grupo que vai apontar algumas falhas e outro grupo que vai apontar as qualidades. Isso é normal. Agora, se todo mundo criticar, se todo mundo apontar defeitos, então você tem de parar e refletir sobre o seu trabalho e começar a tentar melhorar, tentar identificar quais são as críticas pertinentes, as críticas que podem ajudar você a melhorar. Porque nem todas as críticas são construtivas, muitas são apenas destrutivas, muitas são apenas para te prejudicar mesmo e te pôr para baixo. Então esse eu acho que é a primeira etapa dessa noção de se eu escrevo bem ou não. Vale lembrar também que os gostos são diferentes, às vezes aquilo que é bom para uns, para outros é horrível e vice-versa. Então você tem que saber se está atingindo o público certo, se o seu texto está indo para quem ele deveria ir. Porque às vezes você escreve um texto infanto-juvenil e um pessoal que gosta de literatura mais culta, mais erudita, lê aquilo ali e acha ruim. Isso não quer dizer que exista um texto essencialmente ruim. Pode estar sendo lido pelas pessoas erradas. A segunda etapa é um processo interno de autocrescimento, no qual você vai reler o seu material com um olhar mais fresco e utilizar o conhecimento que você tem sobre literatura, sobre escrita, para poder perceber o que não funciona, o que não está dando certo. Para essa etapa não tem atalhos, gente. Você vai ter que se instruir, você vai ter que se aprender, você vai ter que estudar, você vai ter que ler sobre a escrita para poder saber esse tipo de coisa. Não sei se vocês já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger. Eles são dois psicólogos que fizeram uma pesquisa na universidade e descobriram que as pessoas que são incompetentes, as pessoas que são ignorantes em certas áreas, elas têm muito mais autoconfiança naquilo que elas fazem do que pessoas que são competentes naquele campo. Então, quer dizer, a pessoa que é incompetente, a pessoa que não tem conhecimento sobre alguma coisa, ela não tem os meios, elas não têm as ferramentas para poder julgar se aquilo ali tem mérito ou não, se aquilo ali é bom ou não. Então elas têm uma ilusão de que elas têm muito mais competência naquela área. E quando a gente fala incompetente ou ignorante, a gente está falando sobre uma parte específica, obviamente, porque a gente não pode saber tudo, a gente não pode conhecer todas as áreas. Então, se você quer ser um escritor, você tem de ser competente e tem de conhecer a escrita, você tem de saber aquilo que você está fazendo. Se você começou agora, se você não tem hábito de leitura, se você não conhece as técnicas literárias, então podemos dizer que você é ignorante em relação à escrita. E para você deixar de ser ignorante, você tem de se instruir, tem de aprender. Se por acaso você releu seus textos e nunca achou que aquilo ali tem problemas, nunca achou que aquilo tem defeitos, nunca achou que aquilo ali poderia ser melhorado, talvez você esteja nesse efeito Dunning-Kruger. Talvez você não saiba que você está fazendo erros, talvez você não perceba que esteja cometendo falhas estruturais, talvez você não tenha capacidade para poder identificar os problemas na sua narrativa. E aí, nesse sentido, é bom que você tenha alguém que possa te orientar, né? Alguém que possa ler o seu material e te apontar as falhas, e também, paralelamente, desenvolver sua habilidade de escritor aprendendo. Então, para dar uma resumida, as duas etapas para poder descobrir se você escreve bem ou não é
enviar para o leitor, enviar para o seu público-alvo, né? Enviar para os leitores que leriam aquele texto de fato, para eles poderem ler e comentar. E 2, você, dentro daquele nicho que você está escrevendo, dentro daquele campo de escrita, se desenvolver, se aperfeiçoar, aprender e ter um olhar crítico para o seu próprio trabalho. É evidente que um texto mal escrito não significa que ele não vai ter público também. Eu acho que tem público para todo tipo de material nesse mundo. Vou dar um exemplo recente, que foi As Coisas Tons de Cinza. Eu li o comecinho desse livro em inglês e realmente foi um dos livros mais mal escritos que eu já li na minha vida. Ele é muito mal escrito, ele é realmente muito mal feito. E mesmo assim foi um livro que foi um best-seller internacional, vendeu muitos milhões de exemplares. Quer dizer, nem sempre o leitor médio, né, o leitor que lê aquele gênero, vai se importar com certos problemas linguísticos, certos problemas estruturais. As exigências de cada texto vai depender também das exigências dos seus leitores. Tem leitores que são muito mais críticos e requisitam muito mais de um texto do que outros. Portanto, você tem que ter sempre em mente isso. Um texto infantil para uma criança de 7, 8 anos vai ter exigências linguísticas, exigências estruturais, vai ter temas que são muito diferentes de um livro para um adulto. Portanto, não é resposta absoluta. Eu já falei isso antes, não existe perfeição, não existe um texto completamente perfeito. Todos eles vão ter pequenas falhas ou inadequações dependendo do seu grupo de leitores. Então eu quero saber de você agora, se você já teve essas dúvidas se você escreve bem ou não, como você resolveu isso, ou se você ainda tem essa inquietação, deixa no comentário aqui. Dê um joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não assinou ainda, a gente se vê por aí. E também confira aqui no link abaixo que é o curso de Escrita Criativa, que é uma ótima maneira também para você se aperfeiçoar e descobrir se você escreve bem ou não, e aprender novas técnicas e desenvolver sua escrita. Um abraço, a gente se vê por aí. Tchau!